Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de 6 anos de resenha, é interessante ter esse sentimento de frio na barriga de começar algo efetivamente novo. E assim como a gente fez algumas semanas atrás com a parceria com a Arremesso Tricolor para começar a falar do basquete do São Paulo, hoje a gente dá outro passo na história do canal. E um passo super importante porque ele vai abraçando outras mesas de bar que falam do São Paulo de outras formas. Então, eu já não sei quanto tempo faz que a gente está tentando montar essa mesa. Acho que, sei lá, quase uns 4 meses já que eu mandei a primeira mensagem para a Bi. Falei, você topa fazer uma resenha sobre o futebol feminino? E eu acho que tinha que ser essa semana na expectativa de uma final no Morumbi e acho que não tinha como ter uma mesa melhor. Então, em vez de fazer correndo, a gente preferiu achar as pessoas certas, começar a achar um tempinho. Nós estamos gravando às 8 da manhã, então essa cara de sono aqui, esse cenário sem camisa do São Paulo, é porque precisa ser essa semana, porque no fim de semana tem decisão. Então, para você que acompanha o canal e acompanha o resenha, não se interessa por futebol feminino, acho que chegou uma hora de você dar uma chance, entender um pouquinho mais do que está sendo feito e o que tem de bastidor nessa história. Para você que acompanha o canal e que já interage com o futebol feminino, esse é um presente para você, porque a gente acredita que a partir do momento que usa o escudo do São Paulo e está nos representando, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que abrir uma mesa de bar e falar de uma forma estruturada. E para você que não acompanha o canal e está vindo pelas redes das meninas, pela rede do Luiz, seja bem-vindo, né? O Resenha ele tem 6 anos como projeto, deixa de ser um canal de um programa e passa a ser um canal com várias mesas de bar que conversam sobre o São Paulo. Então, eu queria dar boas-vindas para esse time que eu estou super orgulhoso de ter dado certo. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. De 3 pessoas que amam o São Paulo e amam o projeto do futebol feminino, a ponto de acompanhar muito de perto, entender, estudar. E para ter uma resenha de qualidade, acho que não basta só a paixão, só o envolvimento, mas precisa ter um conteúdo legal para a gente conseguir dividir. E por isso que eu vou sair logo mais, porque eu não tenho esse conteúdo legal para falar do feminino, eu não me preparo o suficiente para vir aqui falar. Então, eu também vou assistir como espectador e vou aprender com esses 3 mais sobre o projeto do futebol feminino e como isso é gerido e o que pode ser feito para ele ficar ainda melhor, né? Então, para quem está vendo de manhã, como a gente está gravando aqui, bom café da manhã, mas eu espero que vocês vejam tradicionalmente à noite, abrindo uma cerveja no fim do expediente, que é a tradição do resenha. Bi, Yasmin, Luiz, sejam muito bem-vindos ao resenha. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam e que mesmo às 8h17 da manhã vocês consigam conversar como se fosse um grande happy hour. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao Daniel e o Resenha por esse espaço que está dando para o futebol feminino. Acho que é muito importante a gente debater sobre o futebol feminino, que é uma modalidade que está em ascensão e que chegou para ficar. Não adianta falar que não gosta, porque o futebol feminino chegou para ficar mesmo. Esse ano consolidado, com grandes audiências em Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista e esses campeonatos se estruturando também. E o São Paulo que tem um projeto que vem de algum tempo, para, volta. Agora eu acredito que com essa imposição também da Conmebol para disputar as competições sul-americanas, que o clube vai manter o projeto e fazer, a gente acredita, cada vez mais investimentos para o São Paulo conseguir, pelo menos, bater de frente com as grandes potências do futebol feminino, que hoje é Corinthians e Ferroviária. Então, eu agradeço de novo esse espaço. Acho que vai ser muito legal trazer o futebol feminino para quem não acompanha e que vocês passem a acompanhar, porque, como o Dani disse, usando o escudo do São Paulo, é torcer para o São Paulo e o futebol feminino
hoje é uma das partes, é uma modalidade que está junto com o São Paulo. Bom, gente, bom dia, né? 8 da manhã aqui, todo mundo reunido. Fiquei muito feliz com a introdução do Daniel, porque realmente foi bem complicado para a gente conseguir reunir essa equipe aqui, né? Porque hoje, querendo ou não, por mais que a torcida do São Paulo, no geral, seja muito grande, a terceira maior do Brasil, ainda assim a torcida pro futebol feminino é pouca. Está crescendo bastante. De 2019 para cá, a gente tem uma alavancada incrível. Isso ajudou bastante, não só o São Paulo, mas como outros clubes do futebol brasileiro também. Mas ainda assim, a torcida ainda é pouca, a gente ainda não está conseguindo, por exemplo, colocar 60 mil no Morumbi, 50 mil no Morumbi. Claro que ainda temos outros problemas, né? Até porque não é sempre que a gente tem jogo lá, e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, né? Porque temos críticas, temos elogios também, mas de qualquer forma, eu espero muito que esses episódios contribuam bastante para a torcida do São Paulo que quer conhecer mais sobre o futebol feminino, porque compartilhar isso tudo nunca é pouco, né? A gente sempre tem que estar estudando mais e compartilhando, porque não adianta de nada a gente aprender e guardar para nós. O importante é a gente aprender e passar para o próximo, para que todo mundo conheça e conheça não só a história do futebol masculino do São Paulo, que é incrível, como a história do futebol feminino do São Paulo, porque a gente está fazendo história agora, nas categorias de base até o time principal. Tem muita coisa para compartilhar com vocês. Eu espero de verdade que depois que quem não acompanha o futebol feminino, depois que assistir o episódio de hoje, os próximos episódios, passe a acompanhar e passe a perceber que o que a gente está falando aqui não é à toa. Tem um motivo, porque vale muito a pena acompanhar o time feminino do São Paulo. Bom dia. Primeiramente, também agradecer ao Dani, o pessoal do Resenha, pela oportunidade de estar nos abrindo esse espaço para a gente falar do futebol feminino do São Paulo, algo que já acompanhou bastante e fico bastante lisonjeado, né, de ter a Bianca Góes e as Dias aqui participando com elas. São pessoas que eu admiro bastante e que estão nessa mesma luta, nessa mesma caminhada comigo para divulgar a modalidade, sempre acompanhando. Às vezes que a gente pode estar indo nos estádios e tal. Então, hoje está aqui podendo passar tudo isso que a gente vive, que a gente sente pro próximo e tentar transmitir, nem seja um pouquinho do nosso amor pelo futebol feminino, que é algo do São Paulo, então eu acho que é algo que todo mundo deveria também acompanhar um pouquinho mais, mostrar um pouco mais da realidade do futebol feminino e trazer a torcida para o nosso lado, porque tem muita coisa para conhecer, tem uma história também muito gigante, muito bonita, e tudo que a gente puder estar passando para o próximo, vamos buscar fazer isso. Muito bem. Então, boa resenha para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso resenha. E que a resenha de vocês seja um tremendo sucesso e que ajude nesse projeto tão importante que precisa escalar, né? Não, a gente sabe que sem a escala da torcida é difícil manter um projeto financeiramente de pé. Então, quanto mais a gente puder fazer coisas para escalar, explicar, a gente sabe que é isso que faz o patrocínio vir, é isso que faz a torcida ir ao estádio e é isso que traz receita. Então, muita gente fala, pô, mas dá para ajudar o São Paulo? Eu falo, cara, cada um de um jeito dá. E o jeito que a gente acredita aqui no Resenha é dando voz. A gente conseguiu estruturar um canal com mais de um Morumbi, né? Então tem mais de 60 e poucos mil assinantes. Então tem um Morumbi lotado aí e normalmente a gente falava só sobre o futebol profissional masculino, pincelava sobre o futebol de base. E a ideia de crescer o Resenha para ajudar, não necessariamente é crescer o Resenha em tamanho ou mudando o formato em vídeos mais curtos, que não é o que a gente acredita. O que a gente acredita são vídeos longos que sejam grandes conversas sobre temas importantes que envolvem o São Paulo. E eu tenho certeza que a nossa audiência histórica está em ótimas mãos para entender um pouquinho mais com vocês. Agora eu saio e vou esperar para ver esse programa no ar a partir de amanhã. Fala, pessoal que acompanha o Resenha Tricolor. Como o Dani disse antes, a gente está estreando hoje o programa do futebol feminino
A gente tem muito para falar de futebol feminino com você que acompanha, com você que não acompanha. Dá uma chance pro futebol feminino do Tricolor, porque tudo que veste o nosso escudo merece a nossa torcida, sim, porque a gente não torce pro futebol masculino do São Paulo, a gente torce para a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, estou eu, Bianca Góes, com a minha amiga Yasmin, com o meu amigo Luiz, para a gente falar bastante sobre futebol feminino, porque essa semana tem decisão, tem majestoso, então a gente tem muita coisa para conversar. E as minhas redes sociais é tudo Bi com 2 I Góes, Twitter, Instagram e TikTok. Então, quiser me encontrar lá para trocar uma ideia, falar um pouquinho também de futebol feminino, de qualquer outra coisa, chama a gente lá que a gente conversa. Agora eu passo a bola para os meus amigos para eles se apresentarem também. Fala, galera, tudo bem com vocês? Já falando aqui um pouquinho do que o Dani já disse, né? Sou Yasmin Dias. Eu estou pelas redes sociais falando bastante sobre São Paulo feminino e principalmente sobre a nossa próxima decisão que está chegando já. A gente vai convidar vocês para o jogo de sábado. Mas falando sobre novamente, vocês podem me encontrar nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é onde eu mais estou, falando sobre São Paulo, com @YasDias. Eu estou muito ansiosa para esse episódio de hoje, é o episódio piloto. Eu espero de verdade que seja incrível, que vocês deem um feedback ótimo pra gente depois que o programa for ao ar. Fala, galera, Luiz Paca aqui. E também estou junto com elas. Vamos para mais uma semana aí de São Paulo. Uma semana de final majestosa, 2 finais majestosas essa semana, porque tem final da base e final do adulto. Os mesmos adversários no mesmo dia, buscando pelo mesmo título, só que de categorias diferentes. Então vamos falar bastante aí sobre São Paulo. E vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais, como @LuizPaca_. Bora lá. Então, gente, já que esse é o episódio piloto, como a Yas disse, acho que é legal a gente falar um pouco sobre a história do São Paulo, que nasceu na década de 80, o futebol feminino, mas não temos muitos registros, não só do São Paulo, como do futebol feminino em geral nessa época. Depois disso, a gente teve um time maço de estrelas no final da década de 90, com Cici e Kátia Silene, que é um time que a Formiga jogou também, grande Formiga, que hoje está representando a camisa do São Paulo de novo. Então, nessa época do final da década de 90, São Paulo ganhou um título de campeonato paulista e era a base da seleção feminina do Brasil, que disputou Olimpíada e Copa do Mundo. Então, assim, o São Paulo já foi, por algum tempo, o clube a ser referência. E perdeu isso depois porque deixou o futebol feminino de lado, até tentou em 2005 voltar, em 2015 voltar. Aí voltou em 2017 com a categoria de base. Né, Luiz? Você que pode falar até melhor disso do que eu. Se você quiser falar um pouco sobre essa parte da categoria de base. Eu acho que foi muito importante esse retorno com a categoria de base inicialmente, né? Porque teve a parceria junto com o Centro Olímpico em 2017, já primeiro ano um time sub-14, fomos campeões do Paulista sub-17, foi acho que um dos maiores feitos até o momento que o São Paulo tem. E assim, quando retornou o time em 2019, algumas jogadoras que já estavam há 2, 3 anos no clube já começaram a jogar pelo time principal, como a Yaya, a Larissa. Então foi algo bastante importante você, além de já ter grandes jogadoras como a Cristiane, que tivemos no nosso reinício, ter jogadoras que já estavam identificadas com o clube e já foram campeãs com o clube. Então acho que foi algo muito importante iniciar com a categoria de base, porque quando teve o time profissional, o time adulto, já tinha uma certa ligação, um certo apego de algumas jogadoras, então foi algo que ajudou a crescer um pouco rapidamente, né? Que a gente já chegou na A2, já fomos campeões, então foi algo bem bacana. Chegamos também já no primeiro Paulista, chegamos na final. Infelizmente perdemos, mas o time do Corinthians era um time imbatível naquela época, né? Diga-se. Até hoje ainda é um bom time, mas hoje acho que ainda tem mais chance da gente surpreender. Mas naquela lá a gente sabia que era chegar na final, torcer para não apanhar tanto. Mas hoje o projeto já está um pouco mais consolidado no São Paulo. Tem muita coisa a melhorar, mas acredito que será diferente. E é até engraçado você falar sobre esse crescimento rápido, porque mesmo que seja rápido, foi até gradual. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a Yaya que você citou, ela vem da base
ela vai para o principal e ainda assim, em algumas oportunidades, ela jogava pela base. Ela esteve em momentos importantes para a base e para o principal e ela era referência em ambas as equipes. Por exemplo, se a gente tira uma Yaya hoje numa final, a gente não sabe o que faz sem ela, porque ela é cabeça-chave ali do nosso meio-campo. A mesma coisa para a base do São Paulo. Eu acho importante também destacar que a gente conseguiu um grande feito agora com o retorno da categoria de base, conseguindo o Campeonato Paulista, vencendo a A2, porque a nossa equipe já estava junta de um certo tempo, igual você mencionou que a gente estava no Centro Olímpico. Quando você tem um trabalho que as pessoas já se conhecem, fica muito mais fácil de você conseguir crescer com todo mundo junto. Porque, por exemplo, o Thiago Viana, ele fala bastante disso nas entrevistas dele. Ele consegue colocar uma equipe todas juntas e não ficar aquele negócio de eu tenho que disputar a minha vaga, eu tenho que disputar com a minha amiga para conseguir espaço. Não, porque, querendo ou não, é um só São Paulo, né? E a gente vê bastante isso nas categorias de base, porque as meninas estão ali, todas têm um sonho, todas querem crescer dentro do futebol, seja no São Paulo ou fora do São Paulo, mas nenhuma vê a outra como uma rival, como uma pessoa que você tem que disputar todos os dias para você derrubar, para você conseguir o lugar dela. Acho que isso é muito importante ser destacado, porque os nossos resultados positivos dentro da categoria de base e dentro do São Paulo durante o campeonato A2 de 2019 se justifica muito por causa disso, né? É uma família que está jogando ali, tá todo mundo em campo, mas todo mundo juntos por um propósito só, que é levar o São Paulo a ser campeão. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, eu acho que o São Paulo, claro que tem muitos erros e coisas que precisam melhorar no projeto, como o Luiz disse também, mas a importância de começar com a categoria de base, para mim, é essencial. Você começa com a base e é isso, já tem a Yaya, que é tipo, para mim, ela e a Lauren são as duas mais consolidadas no elenco principal, são as duas titulares absolutas, a gente não imagina o time sem elas, assim, nem quero imaginar também, meu Deus do céu, o coração até dói, o apego. E tem isso também, o apego que a gente tem pelas meninas que vieram da base, é diferente, porque faz um tempo que elas estão representando a camisa do São Paulo, parece que elas sentem outra coisa, que é diferente mesmo, então eu tenho um apego demais pela base, até pela masculina também, só um adentro aqui, então eu gosto muito da base, acompanho muito também. E além delas, teve jogos no Campeonato Brasileiro que teve momentos do jogo que tinha 7 meninas da categoria de base atuando simultaneamente em campo. Então, tipo assim, ó, é um trabalho que tem resultado. E não só por títulos, por ter resultado mesmo, para entregar para o time profissional essas meninas. Então, tem que admirar muito o trabalho feito na base, o trabalho do Thiago Viana e essas meninas aí que espero que dê muitos frutos para o São Paulo e muitas alegrias para a gente também. Vale mencionar, gente, que a gente está falando aqui do Thiago Viana, mas para quem não sabe, ele é técnico da Sub-20 não, Sub-17, Sub-18, nas categorias de base do São Paulo, né? Ele está aqui desde 2017 e faz um trabalho, assim, impecável. Eu quero que ele fique aqui pro resto da vida dele, se ele quiser, pode assinar o contrato vitalício. Ele faz realmente um trabalho de se admirar e vocês podem perceber isso já no próximo jogo que vai rolar aí, né? Confiando para dar certo. Mas aí é um spoilerzinho, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Não, o Viana, ele é um cara sensacional, porque, olha, a forma que ele sabe gerir um elenco, ainda mais tipo um elenco de base, com tantas meninas que sabem a dificuldade que é de ter grandes oportunidades no time principal. E saber que tem muitas jogadoras com potenciais, mas poucas que serão aproveitadas. E mesmo assim ele consegue tirar o máximo de cara. Tipo, diversas jogadoras saem do São Paulo. Tipo, eu vejo jogadoras saindo para a Europa, tal, cara. Tipo, uma coisa muito alegre você ver que elas, mesmo não tendo oportunidade no São Paulo, elas vão conseguir ter oportunidade em grandes clubes. E tudo a forma com que ele trata ali as meninas, cara, é uma forma singular, única para cada jogadora. É algo magistral que ele faz. E é por isso que há 5 anos vem sendo o melhor treinador de base aí com tranquilidade, acumulando títulos e títulos, todo o campeonato rodando no elenco completamente. Todas as jogadoras jogam quase todos os campeonatos e mesmo assim segue ganhando, segue tendo entrosamento. Então ele é um cara sensacional. Eu acho até que faltam, assim, uma das coisas que eu acho que falta mesmo no São Paulo é essa transição. A transição é bem feita? É. Mas ainda assim tem bastante falhas. Porque tem algumas meninas que a gente acredita que tem muito potencial, mas na equipe principal elas não têm a minutagem que
dava pra, assim, jogar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, meninas de muito potencial, que a gente até tem medo de perder por causa disso. Então, eu acho que essa transição no futebol feminino não é tão bem feita assim. O trabalho de base é muito bem feito, traz muitos resultados, as meninas têm muito potencial, mas algumas não conseguem chegar e já arrebentar, como foi o caso da Laura e o caso da Yaya também, né? Como a gente falou, são as duas referências, até para as meninas da base, elas são as referências, porque ambas chegaram na seleção brasileira principal, não só de base, a Laura jogou agora, a Yaya jogou também um tempo atrás. Então, acho que elas são espelho para qualquer categoria de base. E isso acontece também no masculino, né? Você falou sobre esse problema da minutagem, de passar da base para o time principal, já acontece fortemente no masculino. E para a gente, aqui do feminino, é bem mais forte, porque, por exemplo, o nosso técnico atual, pelo Lucas Pichinato, ele não tem um time fixo. A gente percebe que a cada jogo ele vai mudando bastante, às vezes ele é muito criticado por causa disso, deixa peças importantíssimas no banco, e quem pode ajudar ele não coloca. E a gente percebe que ataca mais as meninas que estão chegando, que estão pedindo oportunidade. E claro que isso não acontece só no São Paulo, igual você mencionou. Mas como a gente está acompanhando diariamente o São Paulo, parece que aqui pega um pouquinho mais, né? Mas, de verdade, o problema é técnico. O problema é o técnico. Porque a gente acaba perdendo, às vezes, grandes nomes por causa disso. Por exemplo, mais uma vez mencionando o Thiago Viana. Nessa temporada de agora, ele teve só 7 meses de trabalho, por conta da pandemia, alguns jogos que foram remarcados, justamente por causa do problema do distanciamento social. Mas ele teve só 7 meses de trabalho, e uma coisa que ele destacou bastante durante uma entrevista é que ele conseguiu dar minutagem para todas as meninas. Foram, se eu não me engano, 4, né, Luiz? 4 competições que a gente disputou. Foram 4 ou 5, acho que foram 4. Foi o Brasileiro Sub-16, o Brasileirão Sub-18, a Copa Nike e agora o Paulistão. Nike. Isso. E segunda-feira já começa o desenvolvimento. Então foram 4. E desses 4, ele conseguiu colocar todas as jogadoras em campo, conseguiu dar minutagem para todas. Então, volta daquilo que eu acabei de dizer, né? Não tem aquele negócio de você ficar esperando chegar a sua oportunidade, porque você vai ter ela e vai tentar aproveitar da maneira que for possível para você, e ele consegue fazer isso. Diferente do que acontece no time principal, por exemplo. A gente percebe que no principal, várias jogadoras entram, mas nem todas têm a mesma oportunidade, né? Essa é a verdade. A menina vai lá, joga, destrói, e no outro jogo é banco. Não dá pra entender. Não dá pra entender, sério. Eu tinha falado que eu não ia criticar o técnico do adulto, mas eu não pensei que eu ia chegar no ponto de passar um pano. Porque eu já fui muito crítico referente a essas coisas de dar a minutagem para as jogadoras. Acho que é algo muito importante, é algo que a gente que acompanha a base quer bastante, porque a gente conhece o potencial das jogadoras, mas eu vejo que atualmente no futebol feminino adulto é um pouco complicado, porque o São Paulo ele disputa o Brasileirão e o Paulista. Então, diferente do masculino, o Paulistão ele tem um baita peso. Então não é um campeonato que dá para você ficar tendo tanto ali a oportunidade de ficar rodando o elenco, perdendo um ponto aqui, perdendo outro ali. Acho que a gente ter pego firme no Paulistão e fechado em segundo lugar foi algo muito importante para fazer o jogo da volta contra o Santos com o nosso mando, que não valeu de muito, né? Mas é algo que acho que é importante você meio que impor esse respeito de falar, ó, a gente só perdeu para o Corinthians, de resto a gente atropelou. Não empatamos com ninguém, vencemos outros clássicos, vencemos de virada. Então acho que foi algo bastante importante. Eu entendo que, cara, agora falando mal dele, né, porque é quase impossível. Tem algumas coisas que não dá para entender, por exemplo, o Micaele. Cara, então. Ela destrói 2, 3 jogos seguidos e é banco por 2, 3 jogos seguidos. Não dá para entender. Como também algumas ausências da base, não sei se vocês notam nas últimas escalações que algumas jogadoras que já têm até gol pelo time adulto não estão mais sendo relacionadas.
Então, é algo bastante complicado e também ninguém explica. A gente fica a ver navio só se perguntando, ué, o que aconteceu? Mas assim, ó, o que eu vejo do trabalho do Lucas Piscinato esse ano é que depois daquela eliminação traumática contra o Internacional, que assim, ó, meu Deus, a hora que eu vi aquilo acontecendo, não dava para acreditar que estava acontecendo, porque assim, com todo respeito ao Inter, para mim o São Paulo tem um time muito melhor que o Inter. Então, eu não acreditava mesmo que o São Paulo seria eliminado pelo Inter, ainda mais dentro do Morumbi. Mas depois no Paulista, primeira, segunda rodada, eu não vi o time jogando bem, assim. Mas depois cresceu, eu acho que o trabalho dele melhorou mesmo com a gente. Desculpa, gente, eu tô meio susto aqui, apareceu um negócio aqui, desculpa. Vou voltar ao raciocínio. Mas assim, eu não sei o que vocês pensam, mas desde aquela eliminação traumática pro Internacional, que eu, pelo menos, não estava esperando, e com todo respeito ao Inter, eu acho que o São Paulo tinha bem mais time e teria que ter passado do Inter nas quartas do Brasileiro. O trabalho do Lucas Piscinato melhorou no Paulista. Primeira, segunda rodada, nem tanto, mas depois disso, para mim, foi uma crescente. Acho que não só pela entrada da Formiga, mas também pela entrada da Formiga, que para a gente ver como uma peça pode mudar um sistema inteiro, porque ela realmente deu outra dinâmica para o time do São Paulo. O time cresceu demais, então a gente critica sim, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. E eu acho que o São Paulo fez um bom Campeonato Paulista, aquela vitória de virada contra o Palmeiras. Eu acho que aquilo ali é para pegar moral mesmo e falar a gente consegue ganhar. Beleza que o Palmeiras não classificou para a segunda fase, para as semifinais, mas foi o vice-campeão brasileiro. Então, não pode jogar essa vitória de virada no Allianz Parque fora de jeito nenhum. E além do mais, a gente sabe que o Palmeiras tem investimento maior que o do São Paulo, o que faz a vitória ser ainda maior. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês veem também essa melhora no time no Campeonato Paulista. Só para ser um pouco didática, para quem não acompanha o time, o São Paulo estava disputando duas competições, né, que era o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. E nós ganhamos o jogo de ida na casa do Inter por 2-1. A gente jogaria o jogo de volta por um empate. O empate estava ótimo, o São Paulo já se classificava. Acontece que tomamos um revés e perdemos por 3-1 para o Inter na nossa casa. Isso realmente desestabilizou todo mundo, porque nós não esperávamos, igual a Bi falou. Em todo respeito ao Inter, mas o São Paulo tinha um time superior ao do Inter. Tinha não, ainda temos. Justamente por falta de investimento, é uma coisa que tem um atraso do futebol gaúcho em relação ao futebol paulista, e isso é de conhecimento geral. E eu concordo com a Bi em relação à nossa desclassificação. Eu até acho que eu acho que eu posso ser ofendida se eu falar isso, mas para mim a nossa desclassificação no Brasileirão foi fundamental. Embora eu não quisesse que a gente tivesse caído, ainda mais que foi muito trágico a nossa queda no Brasileirão. Queda da desclassificação, tá, gente? Vamos isso aqui. A nossa desclassificação no Brasileirão, mas foi fundamental para o nosso desenvolvimento dentro do Campeonato Paulista. Por que eu digo isso? Depois que a gente foi desclassificado do Internacional, nós vencemos todos os próximos jogos. A gente teve 11 jogos e vencemos todos, fazendo 36 gols e tomando só 4. Então, assim, não sou eu que estou falando, são os números. Se os números estão provando que realmente focar em só uma competição ajudou o São Paulo, nos levou até a final contra o melhor time do futebol feminino do Brasil hoje, e um dos melhores do mundo, significa que alguma coisa deu certo. Eu acho que o elenco principal, tanto a comissão técnica quanto as jogadoras, acordaram e perceberam que alguma coisa tinha que ser feita, e o foco seria novamente o Campeonato Paulista. E agora a gente vai fazer uma reedição de 2019, né? Quando a gente jogou contra o Corinthians na final do Paulistão. Eu espero que dessa vez o resultado seja diferente. Pelo menos chegar até os pênaltis deve ser mais feliz pra mim, assim. Nossa, mas aquela eliminação pro Internacional, meu, ela me dói muito até hoje, cara, porque até os acréscimos a gente tava levando pros pênaltis. A gente toma aquele último gol, eu tava acompanhando esse jogo no Morumbi. Só me deu vontade de chorar. Eu falei, meu, não pode. A gente fez o mais difícil, que é ganhar fora de casa, jogando bem. E aqui em casa, nos nossos domínios, acontece isso. Mas acho que como vocês falaram, como a Yasmin falou,
talvez fosse aquele mal necessário, porque eu acredito que se a gente passa do Internacional, a gente pegaria ali o Palmeiras, eu pegaria o Palmeiras e eu acho que a gente teria a chance de chegar à final. E na final, eu acho que a gente perderia, porque o time do Corinthians estava muito embalado e poderia ter mais prejuízos a gente perder na final do que perder como foi. Então, acho que perder na altura que nós perdemos ali nas quartas de final deu um combustível para falar, ó, agora só tem Paulistão, é ganhar ou ganhar. Então, espero que aconteça isso, que a gente ganhe, né? Porque acho que desde que retornou a nossa maior chance de título depois da A2. Acho que agora o time já está bem fechadinho ali, mesmo com a perda da Carol, né? Infelizmente, rompeu aí os ligamentos, mas vai dar bom. E também, como vocês falaram, que a Bianca falou que na primeira e segunda rodada do Paulista não foi muito bem, mas na terceira já começou a melhorar. Eu também concordo. Na segunda rodada a gente perdeu pro Corinthians, né? Foi nossa única derrota no campeonato. Depois acabou tendo algumas mudanças. A Carla foi pro banco, acho que por 2 jogos. Teve algumas mudanças ali no setor defensivo. O time se encaixou, a Carla voltou pro gol e viemos com tudo para cima. Aquele jogo contra o Palmeiras, acho que é um dos jogos mais simbólicos do nosso ano. Que a gente tava perdendo, fizemos uma virada, a Carla jogando muito. Acho que não só do ano, né? Acho que desde que voltou em 2019 é tipo um dos jogos mais legais de ter acompanhado e tudo mais. Porque assim, foi uma atmosfera muito diferente. Eu estava no Allianz, tive que ficar contidinha lá na cozinha de imprensa, não podia falar. Mas a hora que virou, gente, vou falar pra vocês, a hora que virou eu não aguentei, eu já levantei. O meu amigo falou assim, ó, senta aí, o cara da TV Palmeiras tá do seu lado. Eu falei assim, tô nem aí, tô nem aí. Fiquei sabendo que Bianca Góes quase é expulsa do Allianz Parque porque não conseguiu conter a emoção. Dela lá. Segunda vez, porque teve uma vez no Brasileiro, no jogo do Palmeiras, que eu também quase fui expulsa. Então, 2 vezes já. Mas não é muito bom pra mim. Gente, mas tem um jogo histórico também contra o Palmeiras depois desse retorno em 2019. Que eu vou falar o nome da Inominável, né? Que quase ninguém da torcida do São Paulo gosta de relembrar. Mas eu tava no Pacaembu quando eu vi aquele gol da Ari no meio do campo. Aquele gol, eu fui assistindo em câmera lenta. É um dos jogos que eu não esqueço, porque realmente foi muito lindo. E foi contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras traz muita sorte para o São Paulo, falando historicamente. Porque os nossos melhores jogos sempre são contra elas. Naquele gol, ela faz o gol, tira a camisa, vai pra torcida naquele dia. Aquilo foi muito acho que a atmosfera lindo. do Pacaembu tava sensacional. Aquele dia parecia que eu ia poder chamar ela de ídola depois de um tempo. Coitada da gente, faca no coração. Próxima página. Passou. Vamos voltar para coisas felizes. Ó, pessoal, a gente também pode falar sobre a chegada da Formiga, né? Que foi fundamental para o nosso elenco, principalmente nessa competição que nós estamos disputando agora, que é o Campeonato Paulista. Em setembro, a Jaque deu uma entrevista para o Lance, falando sobre a carreira dela, né? Sobre o decorrer do São Paulo na competição. A gente já tinha sido desclassificado para o Inter, porque a gente foi desclassificado em agosto, aí ela deu entrevista em setembro, mas ela comenta a chegada da Formiga. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela fala que a Formiga acalma o time, principalmente ali do meio campo para frente. E eu achei isso muito interessante. Eu até fui rever alguns principais lances do último jogo, né? E dá para perceber o quão calma e inteligente é a Formiga no meio campo. Ela consegue enxergar um lance antes dele acontecer. Por exemplo, no nosso segundo gol contra o Santos no jogo de volta, que a gente ganhou de 4-0, tem um lance que a Formiga tá lá atrás, ela enxerga nosso esquema tático ali pela ponta direita, ela faz um passe para a Glaucia, que também é incrível, é uma fera, parece que a Glaucia leu a mente da Formiga, faz o toque para a Micaele, que deixa a Yaya de cara pro gol e consegue ampliar o placar para o São Paulo. Só que antes de ter toda essa mágica, teve uma Formiga lá atrás, tranquila e calma, com domínio da bola, já tinha lido o lance, faz o passe para a Glaucia, que entendeu a interpretação dela, e acaba finalizando com um gol, né? Mas é importante mencionar isso que a Jaque fala, porque a Formiga ela é fundamental para o nosso elenco,
não só pelo o talento que ela carrega, mas também pela história que ela carrega, por tudo, né? Por ser a formiga. Ela consegue deixar as jogadoras mais novas com mais tranquilidade, porque sabendo que tem uma formiga ali do seu lado, você sabe que nada pode dar errado, né? Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, a mesma coisa que a Jaque, mas eu também acho que a formiga passa mais tranquilidade pro time, e depois que ela chegou, o nosso meio campo ficou bem mais organizado e entrosado. Eu concordo 100%. Pode falar, Luiz, pode falar. Pra mim, a formiga, ela é uma pessoa sensacional. E é uma jogadora que eu falo que tem dois cérebros, cara. Tipo, é um na cabeça e um nos pés. Porque você vê ela jogando, ela, tipo, tá com a bola no pé e gesticulando, falando com as pessoas, falando, não, faz isso, faz para aquilo, e com a bola no pé. Tipo, ela faz as duas coisas de forma magistral. Eu falo, meu, como ela consegue, cara? Tipo, eu não consigo nem explicar, porque parece que o corpo vai para um lado, a cabeça vai para o outro, e, tipo, ela tá olhando para tudo, para todo mundo, ela vai falando com todo mundo, e você vê que, tipo, realmente isso acalma o time. Tipo, o time tá lá nervoso e tal, ela segura a bola, vai conversando, vai tocando, conversando, e ela faz de tudo. Eu falo, cara, que jogadora sensacional. Ainda bem que joga no meu time. E uma coisa que eu achei, a hora que a Yas falou isso da Jaque, da forma que a forma foi importante, me veio na mente, no segundo gol do Palmeiras, lá no Allianz, a hora que eles abriram 2-0, eu nunca vi isso. De todos os jogos de futebol feminino que eu vi, eu nunca vi. As meninas todas se reuniram, chamaram, conversaram ali, todo mundo falou, aí parece que foi a reação, sabe? Então eu acho que isso também uniu ter essa figura grandiosa, assim, fenomenal, que é a Formiga. Também uniu mais o elenco. Você também não tem que jogar só assim pra você, mas também pra ela, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, se alguém não correr pra Formiga, merece 2 tapão na orelha. E não tem essa. Não tem essa. Tem que correr pra Formiga, tem que jogar por ela. E eu acho que ela uniu ainda mais o grupo e é de extrema importância para o que o São Paulo vem jogando. E a gente falou muito do jogo do Palmeiras, mas a gente tem que pensar que a gente virou um 3-2 pro Palmeiras no Allianz e fez um agregado no Santos. Absurdo. Tipo, 5 gols no agregado é muita coisa pro São Paulo. Assim, não pro São Paulo, assim, mas pro um clássico. Então, eu acho que a gente precisa valorizar isso também. E o São Paulo chega com moral. E eu concordo com o que você disse antes, Yas, que sim, se o São Paulo tivesse, talvez, dividido as atenções em duas competições, o São Paulo não tinha chegado tão forte. E agora chega com bastante moral para a final. E espero que a gente seja bastante feliz no meio da semana que vem. Sim. Falando sobre a final, né? Vamos deixar aqui o convite para o pessoal que está assistindo a gente. São Paulo agora vai disputar a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O jogo de ida vai ser já nesse sábado, dia 4, se eu não me engano. Lá no Morumbi, com entrada gratuita, seguindo todos os protocolos bonitinho, com a carteirinha de vacinação ou exame de PCR de 2 dias antes do dia do jogo. Vocês podem acompanhar a partida, vai ser às 4 horas. Eu espero muito que vocês possam ir, porque a gente tem a chance de bater um recorde de público que aconteceu na Arena em 2019, justamente contra o São Paulo, foi também na final do Campeonato Paulista Feminino, só que naquela ocasião era a torcida única para o Corinthians. Então nós temos a oportunidade nas mãos de bater esse recorde, lotar o Morumbi e apoiar o São Paulo, que é o nosso objetivo principal, né? O jogo de volta vai ser na Arena Barueri, já na quarta-feira, no dia 8, com o mando do Corinthians. Não poderemos estar lá. Não sigam o exemplo da Bianca de ir em torcida infiltrada. Mas eu não fui, eu fui de imprensa. Eu não fui de torcida infiltrada, não. Eu fui de imprensa, gente. Pode sim, mas sejam bem Mas pode ir de infiltrado sim, mas vai tranquilo. Pode ir, porque eu já fui, eu tava lá naquela final contra o Corinthians na Arena e eu incentivando as pessoas a ir de infiltrada. Episódio piloto. Minha amiga corintiana do meu lado, eu abraçando, fingindo que meu não tava chorando, eu chorei mesmo, eu não aguentava tomar gol, gente. Mas vamos infiltrado sim, mas bonitinho lá, recuado, pra vocês não apanharem e culparem a gente, beleza? Mas enfim, pessoal, fica aqui o convite pro jogo de ida, quem sabe pro jogo de volta também. O importante mesmo é estar lá para apoiar o São Paulo, se vocês não puderem estar presentes, assistam os jogos, porque assistir os jogos também ajuda o time, nas plataformas digitais que divulgam os jogos. Apoie nas redes sociais também.
curtam as publicações que falam sobre o futebol feminino, não passem reto. Isso também ajuda o engajamento da torcida. Sigam as jogadoras nas redes sociais, os técnicos também, porque ajuda também, né? Enfim, Sim. cada passo que vocês façam, por menor que seja, ajuda a modalidade, tanto na base quanto no time adulto, né? Ajuda. Então, fica aqui o meu convite. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para falar em relação ao jogo, mas eu espero muito que vocês vão até a nossa casa para deixar tudo lindo e maravilhoso, uma festa para receber as nossas jogadoras. Só falando referente ao público, né, do final de semana, que em partidas oficiais, esse é o último jogo do ano, pelo menos aqui em solo paulista, que podemos bater esse recorde. Acredito que até em solo nacional, porque na Arena Barueri a capacidade máxima é de 28 mil pessoas, e naquele jogo, se não me engano, foram 29 mil pessoas. Então, se a gente colocar mais de 30 mil pessoas nesse sábado, o recorde já será nosso. Então, vamos tentar terminar esse ano bem, com Vamos, título, gente, é de graça. recorde. De graça. É de graça. De graça, Pô, sábado à tarde, 30 que mil pessoas no delícia. Morumbi, acho que a gente consegue, né? Vamos Acho que a gente consegue chamar os sim. amigos, botar aí. São umas 30, Se cada 35 um que mil for pessoas. levar mais uma pessoa, gente, se a gente vai fazendo isso, a gente coloca 30 mil pessoas lá e canta pelas meninas que, nossa, eu tenho certeza que elas vão ficar encantadas com a nossa torcida. Vai ser muito, muito legal mesmo a gente apoiar e aí buscar esse título paulista pro São Paulo. E eu só quero falar uma coisa sobre a torcida do São Paulo, que a torcida do São Paulo, parece que não acompanha tanto, mas tanto na eliminação quanto no internacional, só tinha futebol feminino nas minhas redes sociais. Até gente que eu nunca vi assistindo, estava assistindo. Eu fui procurar algumas coisas ontem e eu vi que a segunda melhor audiência de futebol feminino em 2020 foi o São Paulo e Santos. Então, a torcida do São Paulo tem interesse sim. Então, tipo assim, tem interesse sim, gente. Então, vamos consumir. Vamos lá no Morumbi, de graça, sábado, 4 horas da tarde. Dá para levar os filhos, que vai ser tranquilo. Mesmo contra o Corinthians, é um jogo tranquilo. Futebol feminino é mais tranquilo de levar. Isso mesmo. Então, quem nunca foi também, nunca foi no Morumbi, às vezes não tem dinheiro para ir, alguma coisa difícil. Mas sábado, 4 horas da tarde, de graça. Dá para levar a família inteira e torcer pelo São Paulo. Porque, ó, elas representam esse escudo também, igual qualquer outra modalidade. Então, acho que vai ser muito, muito importante todo mundo conseguir comparecer e ir lá no Morumbi. Sério, a gente se encontra lá e depois toma uma cerveja, todo mundo junto, se Deus quiser, comemorando uma vitória e já abrindo caminho pra gente ser campeão paulista. Não só uma vitória, mas com uma vitória e um título de mais cedo. Que vai lembrar que tem o São Paulo e Corinthians pela manhã no Sub-17. E dessa vez os papéis são invertidos. O São Paulo vem como favorito, que a gente faça valer essa vantagem. Aquela jogadorinha, não sei se dá para ver, nossa maior artilheira da base, o Luísa Caroline, marca em toda a final, se Deus quiser, vai marcar nessa também. Na última final do Sub-18, deixou 3 contra o Corinthians, espero que se repita. A gente já começa o dia muito bem, acabando com elas lá. E à tarde termine com o Morumbi lindo, cheio e com mais uma vitória. Se Deus quiser e Ele quer. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistiram a gente, agradecer ao Resenha pela oportunidade, aos meus amigos de bancada, a Bianca e o Luiz. Foi incrível esse bate-papo. Além de já falou bastante aqui, mas já tem muita coisa para falar. Eu espero que esse seja só o primeiro, porque é um episódio piloto, né? De muitos episódios que a gente vem aqui falar sobre futebol feminino. Eu espero que o próximo também a gente chegue bem feliz para comentar sobre a nossa vitória dupla contra o Corinthians na base e no principal. Estou torcendo por isso. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com todos vocês. E passar a bola agora para os meus amigos para finalizarem também. Eu só agradecer a oportunidade de estar falando sobre São Paulo feminino, que tenha muitos mais outros episódios e que já no próximo a gente esteja bastante felizes, mesmo que grave às 8 da manhã, 7 da manhã. Acho que se vier as vitórias que a gente está esperando, não vai ter impeditivo da nossa felicidade. Então é isso, muito obrigado e nos vemos em breve. Também queria agradecer a todo mundo, Yas, Luiz, queria agradecer o pessoal do Resenha. Obrigado pelo espaço, obrigado por acreditar na gente para fazer esse programa, acreditar no futebol feminino também, porque, como o Dani disse na introdução, o canal tem mais de um Morumbi, enche mais de um Morumbi de inscritos, então é muito importante para passar o conteúdo de futebol feminino para todas essas pessoas também, e que a gente também ajudou o canal a crescer.
ajuda a modalidade do São Paulo crescer, e não só o São Paulo, como o futebol feminino também, porque é de pezinho em pezinho que a gente vai ajudando e a gente está vendo esses resultados. O futebol feminino já é uma realidade, como eu também já disse anteriormente. Então, eu queria agradecer demais vocês. Obrigado mesmo, obrigado por esse papo. Eu espero, de fundo do coração, que o próximo a gente esteja muito, muito, muito feliz. E já com o título paulista aí encaminhado e com o paulista do Sub-17 ganho, mais um para a base. E quem sabe o do profissional também possa vir aí. Então, gente, muito obrigado demais todo mundo que acompanhou, todo mundo que chegou até aqui. E não esqueça, vão no Morumbi, sábado, 4 horas da tarde, é gratuito, tem que levar RG e a carteirinha de vacinação do Covid ou teste PCR feito com até 2 dias de antecedência. Beleza? Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tamo junto.